Olá, bem-vindo de volta ao programa Novo Campo que começa agora. Confira os destaques de hoje. Semana do Meio Ambiente movimenta crianças de Pernambuco. Circuito ecológico traz novidade para quem quer sair um pouco da cidade. Estudo aponta dados preocupantes sobre poluição dos rios no Brasil. Escola da Natureza ensina crianças a importância do meio ambiente. Conheça o vegetal que diminui o risco de derrames em mulheres. E ainda, estudo revela que aquecimento global é risco para os corais. O meio ambiente é um assunto constante aqui no Novo Campo. Também pudera, estamos preocupados com a preservação ambiental para que os recursos naturais sejam preservados para as próximas gerações. E desde o dia 1º de junho, esse assunto foi discutido em todo o mundo. E para quem não sabe, essa foi a Semana do Meio Ambiente. E por isso, lá em Gravatá, no estado de Pernambuco, uma turminha tem feito um trabalho que é para dar orgulho em gente grande. E é isso que você confere agora na reportagem de Rebeca Ricarte. A natureza é uma porta de surpresas. Em cada detalhe, independente do cenário, ela deixa de ser apenas incrível para se tornar um espetáculo à parte. Essas imagens em alta definição fazem sucesso na internet. Mas esses pequenos detalhes não precisam de uma super câmera de alta definição para serem tão reais como qualquer cena que a natureza que nos cerca também proporciona. A diferença é, estamos atentos para esses detalhes? Quem se preocupa, planta boas sementes para preservar o presente e garantir o futuro. E sabe, é mais fácil do que parece. Quando o assunto é natureza, pequenas atitudes podem sim causar uma grande diferença. Imagine se a cada árvore cortada, uma nova fosse plantada no lugar. Ou se em terrenos mal aproveitados começassem a ser aproveitados para frutificar. Pequenas atitudes custam pouco, muito pouco, mas podem fazer uma enorme diferença quando o assunto é o meio ambiente. Mas sozinha não consigo fazer muito. Por isso, contei com a ajuda de uma turminha especial. Crianças de 8 cidades do litoral ao agreste pernambucano aceitaram o desafio de plantar boas ideias para colher um futuro melhor. E como recompensa, viu? Sabor garantido. Até porque, com a natureza, não se brinca. Mas quando se trata o assunto com seriedade, não é que vira festa. Foi desse jeitinho descontraído que 800 crianças de escolas públicas e privadas de Pernambuco comemoraram a Semana do Meio Ambiente. Além de preservação, eles também aprenderam um tipo de alimentação especial. Todos esses produtos são orgânicos, ou seja, sem agrotóxicos, e cultivados por agricultores da própria região. A Amaterra é uma associação de agricultores orgânicos, situado no distrito de São Severino, município de Gravatá. Nós somos 35 famílias, que já faz 10 anos que nós plantamos orgânicos. Por que plantar orgânico? Porque a gente acredita na agroecologia. Na barraca da Dona Eliane tem coisa que todo mundo gosta, bolo, pão de mel, mas aqui é tudo com muito equilíbrio, viu? Não usa muito açúcar e parece que é integral, é isso mesmo, Dona Eliane? Integral, nós usamos trigo integral e banana. Aí, gente, deixa de ser gostoso? Não. Agora vamos provar para ver se realmente é bom mesmo? Vamos lá. Esse aqui? Gostoso, viu? Agora dá uma olhada nesse pão de mel. A base é açúcar mascavo. E esse bolo de mandioca, hein? Nossa, nem se fala. Nem um pingo de açúcar e também não faz falta nenhuma. Mas por falar em açúcar, nessa amostra tem outras opções doces mais saudáveis. O mel do Seu José é uma delas. Bom, na realidade o trabalho com abelhas é um trabalho que beneficia a natureza. Porque através da polinização, as abelhas criam um ambiente para a habitabilidade do planeta Terra.
Então, esse trabalho que a gente desenvolve, ele tem um cunho muito ambiental. A gente trabalha com a preservação do meio ambiente. O mel é consequência desse trabalho. E para quem quer ainda outra alternativa, tem mais. Na barraca do Otto, 2 produtos que são bem característicos aqui do Nordeste, o açúcar mascavo e o mel de engenho. Fala aí a diferença desses produtos na hora da alimentação, Otto. Bom, são produtos integrais, né? Então são riquíssimos em vitaminas, em sais minerais, fonte de ferro, cálcio e magnésio. E aí o melaço ele é feito a partir da cana-de-açúcar, é isso mesmo? Isso, do caldo de cana-de-açúcar, né? Tanto o mel de engenho quanto o açúcar é caldo de cana, né? Que vai para o fogo. O mel de engenho em 2 horas de fogo está pronto. O açúcar leva mais um tempinho, 2 horas e meia de fogo a gente tira o açúcar mascavo. E o mel de engenho já vem aí de um produto também que é muito conhecido nosso, que é a rapadura. Então é como se fosse uma rapadura derretida? Exatamente, é rapadura derretida, perfeito. E aí dá para adoçar suco, chá? Quando a gente adoça um suco, ele se sobressai ao sabor da fruta. Então, por exemplo, você adoça um suco de acerola, ela vai ficar com mais gosto de rapadura do que de acerola. E aí as pessoas estranham um pouco. Mas, por exemplo, para o café, para leite, para uma salada de fruta, com iogurte, granola, banana, aí é maravilhoso. As verduras da Dona Rosália fizeram tanto sucesso que não sobrou quase nada para contar a história. Limão, laranja, banana prata, rúcula, nabo, pepino, alface. Tudo sem agrotóxico? Tudo sem agrotóxico. Pela empolgação da meninada, parece que a iniciativa valeu a pena. E que não seja só pela Semana do Meio Ambiente, mas que os bons hábitos se preservem daqui para frente. Afinal de contas, os grandões ficaram felizes pelas mudanças dos pequenos. Ver esta criança aqui nesse encontro e levando para casa produtos orgânicos é muito satisfatório para a gente, muito legal. Aqui eles têm ar puro, luz solar, árvores verdes, frutas. E esse ambiente é muito gostoso para eles, traz paz, segurança. Crianças que aprenderam que preservar é amar. Na sala de aula ou no campo, eles aprenderam que Semana do Meio Ambiente não tem data marcada. Afinal, ela foi, é e sempre será um presente. Para quem quer fugir um pouco da rotina da cidade grande, uma boa notícia. No Acre, em plena floresta amazônica, foi inaugurado um dos mais altos circuitos de arvorismo do país. Alguns pontos chegam a atingir 25 metros de altura. 88% do território acreano são compostos de florestas. Em meio a tanta natureza, uma grande aposta é o ecoturismo. Fugir da rotina da cidade, buscar um momento de descanso ou de aventura em plena selva é uma boa opção. A pouco mais de 150 quilômetros de Rio Branco está situado o Seringal Cachoeira. Depois de alguns quilômetros, a mata fica cada vez mais fechada. Isso significa que estamos muito próximos. A estrutura foi construída pelo governo do estado, mas quem administra são os próprios moradores da comunidade. Uma forma de gerar trabalho e renda aos povos da floresta. O principal atrativo para os hóspedes é o Circuito de Aventura Chico Mendes, um complexo de arvorismo com mais de meio quilômetro de extensão. Há 2 trechos, um mais simples, chamado de arvorismo contemplativo, voltado para pessoas que querem apenas apreciar a beleza do lugar. Outro mais extremo, chamado de arvorismo acrobático. Em alguns pontos, a altura chega a 25 metros. Por isso, é aconselhável somente para os mais ousados. Todo o percurso é feito com o acompanhamento dos condutores, moradores da comunidade que foram capacitados por uma equipe especializada em arvorismo. Já trabalhava na pousada antes, né? Eu fiz o curso agora para trabalhar como instrutor, mas os demais não, eles cortavam seringa, né, normal, eles mexem com agricultura e agora fizeram o curso para trabalhar no arvorismo. Hoje você vai conhecer o urso de óculos. Quer saber por que ele tem este nome? Confira no quadro É o Bicho. Esse é o urso de óculos, um animal que vive na região montanhosa da América do Sul. Aliás, é o único urso que ocorre na América do Sul.
O urso de óculos, quando fica em pé, pode chegar a uma altura de 1,70 m. Então é um animal bem grande. É um animal onívoro que se alimenta de quase tudo que encontra no seu ambiente, que de hábito solitário e que quando encontra a fêmea pode ter de 1 a 3 filhotes. Uma curiosidade é que o urso de óculos não tem óculos, ele tem esse nome por conta da coloração em volta dos seus olhos, uma mancha em volta dos olhos que lembra um óculos. E na semana que vem você vai conhecer a maior ave nativa da Austrália, não perca! Um estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica sobre a poluição dos rios em 11 estados brasileiros mostrou dados preocupantes. Acompanhe. Encontrar hoje um rio com água límpida, livre de detritos, é infelizmente uma raridade. Conforme uma pesquisa realizada em 49 rios de 11 estados brasileiros, feita pela Fundação SOS Mata Atlântica sobre poluição hídrica, foi constatado que nenhum deles apresentava situação considerada boa ou ótima. Em termos de contaminação, 75,5% foram classificados como regular e 24,5% com nível ruim. O levantamento foi realizado em regiões antes ocupadas por florestas. A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2011 e início de março deste ano e indicou como principais responsáveis pela contaminação das águas a agricultura irrigada, que capta grande volume de água e devolve agrotóxicos e erosão, e a falta de saneamento básico, que permite que o esgoto doméstico seja jogado direto nos mananciais. Para que imagens como essa sejam preservadas, conscientização deve ser a palavra de ordem. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a Escola da Natureza, que tem um método de ensino diferenciado. Não sai daí. Em Brasília, uma escola diferente foi implantada há 15 anos e faz sucesso no ensino, principalmente quando o assunto é meio ambiente. Crianças se deliciando com um sanduíche de alface. É isso mesmo, é isso e muito mais o que elas aprendem na Escola da Natureza, um centro de referência em educação ambiental localizado em Brasília. A bananinha é daqui. Vocês vão lá, daqui a pouco, conhecer onde fica o pé de banana. A escola, criada há 15 anos, recebe por semana cerca de 300 alunos da rede pública de ensino da capital federal. Aqui, as crianças têm contato com a natureza e com os animais. Onde que fica a parte da cabeça dela? Ah, dos dois lados. A educação ambiental vai além de entrar em contato com plantas e insetos que as crianças, cada vez mais, têm visto cada vez menos nas grandes cidades. Aqui elas põem a mão na massa, aprendem a plantar, a reciclar e compreendem que a vida deve ser como na natureza, onde as plantas convivem em um mesmo ambiente, apesar das diferenças. Na Escola da Natureza, as crianças aprendem ainda que cooperar é melhor que competir e levam essa lição para o dia a dia. Abre os horizontes. Tudo, e dessa idade então, eles ficam muito atentos a tudo. Então qualquer coisa, se um coleguinha joga um papel no chão, o outro já adverte. E a coisa da alimentação, se algum coleguinha levar um lanche que não é um lanche natural, eles já estão cobrando também, porque a gente já pega o gancho e continua trabalhando na escola. E essa vivência que é muito prática e intensa, faz com que eles vivam isso, levam isso para o resto da vida. Os educadores da Escola da Natureza, em parceria com a Universidade de Brasília, querem levar à Rio+20 uma proposta, a de transformar a educação ambiental em política pública. A gente acredita que é um programa que pode realmente chegar até a criança, até o pai, até os professores, até a escola. No quadro Você Saudável, você vai conhecer um vegetal que diminui o risco de derrames em mulheres. Acompanhe. A cenoura é uma importante hortaliça, fonte de vitaminas e deve estar sempre presente em nossa alimentação. O que não é muito difícil, pois ela tem um sabor adocicado e é útil para o preparo de vários pratos, tanto doces como salgados. Mas a melhor forma de comer é quando ela está crua e bem lavada. O ato de comer a cenoura fortalece os músculos e também os mastigadores.
A cenoura reflete benefícios em nossa saúde por conter vitaminas. Dentre elas, existe a vitamina A, que contribui na saúde dos olhos, das mucosas e também da pele. As vitaminas do complexo B colaboram com o sistema nervoso e com o funcionamento do aparelho digestivo. Já a vitamina C estimula o nosso sistema imunológico. A cenoura também contém elevados níveis de beta-caroteno, que é um poderoso antioxidante e anticancerígeno que previne contra a cegueira e coopera com a saúde dos olhos. O beta-caroteno também é responsável por manter o bom estado da pele e das mucosas e ainda ajuda a reduzir o risco de anemia. A cenoura é um vegetal que contribui para aumentar a imunidade do nosso organismo porque combate as infecções. Além disso, ela diminui o risco de derrames em mulheres. A fibra solúvel da cenoura diminui o colesterol no sangue e promove o equilíbrio do corpo. A cenoura também contém sais minerais como cálcio, ferro, magnésio, iodo, fósforo, sódio, entre outros. Além disso, a cenoura proporciona outros benefícios. Ela ajuda a proteger contra o câncer, especialmente de pulmão, protege as artérias, é um ótimo estimulante de apetite, combate a prisão de ventre, combate a tosse, bronquite e asma. Ainda auxilia na cicatrização de feridas, combate a úlcera gastroduodenal, contém substância que combate vermes e é um vegetal diurético. Já o suco de cenoura é eficiente no combate às cólicas renais e na eliminação do excesso de água do organismo. E uma boa notícia para você: cada 100 gramas de cenoura crua contém apenas 45 calorias. Já cozida, esse valor cai para 32,5. Então aproveite e coma muita cenoura para ter uma vida muito mais saudável. Uma planta originária da Malásia pode ser um importante instrumento para a descontaminação do solo e rios. A descoberta é de um doutor em biotecnologia que pesquisou durante 4 anos a orelha de elefante, espécie que se adaptou muito bem ao clima do Brasil. A Alocasia macrorhiza, popular orelha de elefante, é facilmente encontrada às margens de igarapés e outras áreas alagadas da região. Mas durante 4 anos, este pesquisador estudou a planta e descobriu que ela serve muito mais do que para ornamentar ambientes. O pesquisador demonstrou que a planta é capaz de absorver metais pesados como chumbo, cobre, zinco, tanto do solo quanto da água. O primeiro local que a gente verificou a presença dessa planta foi aqui no Igarapé do 40, perto do distrito, e foi nosso ponto inicial. Verificamos que a presença dessa planta, e achamos interessante porque ela resiste bem àquele local, àquela presença de metais pesados. Nós já sabíamos que ela existia, por isso que a gente foi diretamente lá, porque existem outros trabalhos do nosso grupo que anda por praticamente quase todo o município de Manaus, e fazendo trabalho de levantamentos de áreas contaminadas. A utilização da planta pode ajudar a conter os danos causados principalmente pelo descarte inadequado de pilhas e tintas. Um estudo revelou que o aquecimento global é um grande risco para os corais. Veja a reportagem. Um grupo de pesquisadores brasileiros confirmou que o aquecimento global é uma grave ameaça aos corais, organismos de grande importância para a biodiversidade marinha. O estudo foi realizado pela ONG Coral Vivo em um laboratório em Arraial da Ajuda, na Bahia. Foram utilizados 16 tanques de 130 litros que reproduzem as condições naturais do mar em diferentes temperaturas. Exemplares vivos dos corais mais comuns da Bahia foram deixados no local por 1 mês e meio. O experimento comprovou que a maioria dos organismos morreu ao ser submetido a uma temperatura 4,5 graus centígrados superior à atual dos oceanos. Outra reação registrada foi a descoloração dos esqueletos dos corais. De acordo com previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, a temperatura média mundial pode aumentar entre 1,8 graus e 4 graus centígrados até 2100. Apesar disso, os pesquisadores indicaram que não é possível afirmar que o aquecimento global vai extinguir os corais, já que esses organismos têm capacidade de adaptação a condições de sobrevivência adversas. E chegou o momento de tirar dúvidas. O nosso especialista vai responder mais uma pergunta que o pessoal das ruas nos fez.
Eu gostaria de saber se os animais se apaixonam. Os animais se apaixonam e é muito comum essa fidelidade entre o macho e a fêmea, principalmente entre as aves, onde se o macho ou a fêmea morrer, o parceiro provavelmente morre de tristeza depois. E se você aí de casa também tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto da vida no campo ou sobre o meio ambiente, mande para o nosso e-mail novocampo@novotempo.com ou também através do nosso blog novotempo.com/novocampo. É só clicar no campo Fale Conosco e escrever ali a sua pergunta. A resposta você acompanha aqui no programa. E chegou o momento de você conferir o que há na agenda desta semana. Do dia 12 a 14 de junho acontece o workshop Mudanças Climáticas e Problemas Fitossanitários. O evento será no Embrapa, em Jaguariúna, São Paulo. E para mais informações, ligue 0 operadora 19 3311 2700. Já dos dias 13 a 15 de junho haverá o curso Controle Ambiental na Indústria. Ele acontecerá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E para mais informações, ligue para 0 operadora 31 3223 6251 ou 0 operadora 31 3116 1000. E no dia 15 ainda haverá o curso Sistema de Gestão Ambiental no Hotel Beira Mar, em Fortaleza, Ceará. E para quem quiser mais informações sobre este curso, ligue para 0 operadora 41 3359 4081. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas na internet. É isso aí, basta seguir nossa página no Twitter, que é @NovoCampoNT, e curtir a página do Facebook, facebook.com/NovoCampo. Além de rever nossos programas, você concorre a vários prêmios. E temos uma promoção chegando por aí. Então corra agora, acesse nossas redes sociais e fique ligado. E como o Dia dos Namorados está aí, nós preparamos um vídeo especial para você. É sobre o amor, mas entre algumas espécies de animais que têm muito que ensinar a nós, seres humanos. E você fica agora com o vídeo e a gente volta a se encontrar no próximo domingo ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!